André Chaguri tem 52 anos e há 30 é associado do clube de campo. O professor de educação física sempre foi adepto do tênis, mas em 2010 conheceu uma modalidade esportiva que mudou para sempre sua trajetória profissional. Começou no tênis, jogava sempre tênis, torneios. Foi quando em 2010 conheci o beach tênis. Aí me apaixonei. Em 2012 surgiu a oportunidade de trabalhar com beach tênis aqui no clube. E tudo começou de forma bem despretensiosa, sabia? Mas até então era uma brincadeira, a gente só incentivava o esporte, sem nada de compromisso como professor. Em 2014 fui convidado para começar a dar aula. E aí eu atuei junto com a minha esposa, Maria Alice, que é educadora física. E os dois trabalhando juntos, começamos a desenvolver o trabalho aqui do beach tênis. Eram poucos associados que jogavam, não eram muitos. Então a gente tinha mais ou menos em torno de 40 pessoas no começo, 30, 40 pessoas. Os associados foram gostando do esporte e as turmas foram crescendo. Atualmente o beach conta com 7 quadras. A Patrícia Cupelo, ou Pati, como é conhecida pelos alunos, chegou para reforçar o time de professores na época. Eu jogava tênis, mas não competitivo, assim, jogava tênis pelo prazer, né? Aqui no clube, comecei jogando aqui. As pessoas me convidavam para ir pro beach tênis e eu, não, vou ficar no tênis. E daí depois, quando entrei, não saí mais, porque me apaixonei, assim. Eu cheguei em 2015 para fazer aula com o Chaguri. Quando foi maio de 2017, mais ou menos, ele me convidou para dar aula para as crianças. E daí foi aí que começou mesmo a vida do beach tênis na minha vida, assim. Trabalho com criança e a Pati sempre trabalhou com criança, dando aula para criança na escola, tudo. E eu aí joguei essa ideia para ela. Falei assim, Pati, de repente é uma área que você pode atuar, né? E assim nasceu a parceria entre os professores, mestres hábeis na metodologia e desenvolvimento da estratégia dos alunos. Eu venho mais com a parte técnica do esporte, então como pegar na raquete, como tocar na bolinha. Quando eu vejo que tem alguém mais competitivo, aí eu falo, olha, vamos conversar com o Chaguri, vamos passar pro Chaguri, que daí você vai pegar mais a parte tática, né? O trabalho que ela faz é muito interessante, porque a parte técnica, a gente sempre fala que o fundamento é o mais importante. E ela tem essa parte que a desenvolve na criança de uma forma muito bacana, muito plena. E quando eu pego, eu já tenho alguns ajustes na parte de estratégia, de tática e alguns golpes avançados. Eu faço a introdução desses golpes. E foi aprendendo o ventanglio, anômalo e o gancho outside que muitos adolescentes começaram a trajetória no beach aqui no clube. Alguns estão disputando torneios em todo o país. Essa galera jovem não dá moleza, hein, Pati? Elas são bem ativas, então você tem que ser um pouco firme para que elas tenho um foco, né? Sempre gostei muito da iniciação esportiva. Não tenho muita dificuldade em trabalhar com as crianças, muito pelo contrário, assim. Pra mim já é uma coisa que virou rotina, né? Paciência. As turmas competitivas do CCMC são adultos na faixa dos 40 mais e, claro, as crianças. Os treinos acontecem de 1 a 2 vezes por semana. Os filhos da Pati são adolescentes e se encantaram com o esporte desde cedo. Eu tenho 2 filhos, Pedro Henrique e a Rafaela, e eles já participaram de bastante torneios. Assim, a Rafa agora tem 12 anos, mas começou desde os 6. E o Pedrinho está com 16 e começou com 9. Foi a minha primeira turma. E não foi diferente com a filha do André Chaguri. Ela também competiu em vários torneios. O trabalho de um complementa o do outro. Uma relação profissional pautada no respeito e na transparência. A gente tem respeito um pelo outro, sempre teve. Eu tenho admiração pelo trabalho dela. E eu pelo trabalho dele. O que é para falar realmente é a verdade um pro outro, não esconde nada. E a gente sempre se uniu. Aqui foi a segunda casa da Pati para fazer amigos e praticar esporte nas Olimpetizes. Filha do Francisco Cupelo, falar do CCMC é relembrar momentos inesquecíveis ao lado dele. Jogava vôlei, jogava basquete, natação, atletismo. É assim, nossa, eu até me emociono porque marcou muito a minha infância. E desde aí não saí mais do clube. Toda quarta e sexta eu estava aqui com meu pai. E é muito, eu tenho um carinho muito especial pelo clube. Meu pai foi diretor de esportes do clube. É minha grande inspiração, assim. Surgiu as Olimpetizes. Tudo isso foi muito marcante na minha vida, né? A dedicação levou essa dupla aos pódios de São Paulo.
o Chaguri trouxe um troféu que foi um marco da trajetória dele no beach. Marcante ficou um torneio que eu joguei quando eu ganhei o primeiro torneio da A, foi quando eu ganhei o torneio no Guarujá, eu fui campeão. Foi quando eu passei a jogar a A, categoria A, e quando eu consegui ficar entre os 4 melhores do estado de São Paulo na 40 mais. Marcou muito a minha vida, porque foi através dela que mudou, né? Através desse torneio que mudou, esse torneio. A Patrícia lembrou de um torneio que foi uma verdadeira reviravolta no placar. Teve um torneio que me marcou muito, foi um torneio aqui no clube, em que eu jogava com o Pedro Andari contra a Vivi Koba e o Vinedu, que eram meus alunos. Nesse torneio, eu e o Pedro Andari estávamos perdendo de 5-1. Aí eu virei pro Pedro e falei, Pedro, como assim 5-1? Aí a gente foi indo, 5-2, 5-3, 5-4... 5-5, para fechar o 6 para ir pro tie break, a última bolinha ele foi dar um smash, deu um smash na rede. A gente acabou perdendo esse jogo, mas foi um jogo muito emocionante, marcou muito. A experiência vem com as vitórias e derrotas. Os desafios de lidar com adultos e crianças são inúmeros. A Paty relatou um caso de um aluno que impactou em toda a turma. Já teve uma criança em que fazia bullying com os amigos. Aí eu falei, como é que eu vou fazer? Aí eu chamei o pai e conversei, olha, ele não tem perfil dos meus alunos, ele tá fazendo bullying com as crianças e se for para continuar assim, não quero mais. Pé na areia e raquete na mão. Hora de ver os mestres jogarem. Aqui, o campeonato tem 2 vencedores. Adoro dar aula, adoro ensinar, uma coisa que faz parte da minha vida e eu não quero largar tão cedo. Trabalho com o que eu gosto, sou apaixonada pelo beach tênis e quem me deu essa oportunidade foi o clube, né?